Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Raquel, do canal Raquel e Mary. Aqui a gente ajuda o pequeno empreendedor a inserir a gestão dos negócios no seu dia a dia, de forma simples e rápida, obter melhores resultados e com qualidade de vida, né, Mary? É isso aí, porque é importante sempre ter os dois lados da questão, né? Um bom negócio, um negócio próspero, mas também sem matar a sua qualidade de vida para isso, né? Isso aí, hoje a gente está aqui com a Clara. A Clara é proprietária da Águas Gourmet, que é uma empresa de nhoque artesanal aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai fazer uma mentoria com ela. Tudo bem, Clara? Tudo bom, sim, graças a Deus. Obrigada por ter aceito o nosso convite de fazer a mentoria. A gente espera que no final você saia melhor do que você entrou. Obrigada, eu que agradeço. Então, Clara, conta um pouquinho pra gente de qual a sua dificuldade. A gente conversou brevemente, né, sobre a sua situação, e aí você conversou que sua dificuldade é mais na parte financeira e planejamento estratégico, né? Sim, a minha dificuldade. Tá, pode dizer. A minha dificuldade é a questão mesmo de colocar isso tudo no papel, né? Eu não consigo. Eu já fiz isso uma vez, né? Comecei, dou sempre um pontapé inicial, mas eu nunca consigo, assim, porque sempre me traz um transtorno, porque tudo eu vejo que para mim é tempo. Então, aquilo que me tira o tempo, aquilo me causa uma certa estranheza e agonia. E aí eu prefiro não fazer. Mas, assim, na verdade, eu não posso deixar de não fazer. Eu tenho que fazer, né? Uhum. Certeza. Quer falar, Mary? Mas... porque na verdade, né, você não necessariamente você pode fazer aquilo no meio do, por exemplo, você tem um negócio, a sua operação do dia a dia, né? Que isso é o coração, né? Se você pegar, de repente, um horário que seja mais, assim, para a ponta, né, do negócio daquele dia, talvez aí você já consiga tornar isso um hábito, entendeu? De forma que você comece aos pouquinhos e incrementando dia a dia. Eu vou deixar meia hora para fazer essa parte do meu fluxo de caixa, por exemplo, né? No final do dia. Aí aquilo naturalmente vai se tornando um hábito para você. Pode ser uma ideia também. Eu acho que, na verdade, quando eu comecei a iniciar isso, sempre quando vinha algumas notas, alguma coisa que eu ia na rua, comprava essas coisas todas, eu sempre anotava para não ter o risco de esquecer. Perfeito. Só que aquilo me causava tanta, assim, estranheza, né? Porque sempre quem fez esse papel todo é sempre meu irmão. Então, somos dois, né? Somos sócios da empresa. Então, esse papel todo quem fazia era ele. E ainda continua fazendo. Só que vai ter um grande dia que ele não vai estar sempre por perto, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter esse costume de já começar a fazer. É uma coisa que realmente eu tenho lutado todos os dias, pedindo muito mesmo a Deus para poder alcançar isso, entendeu? Porque eu vejo que é uma grande dificuldade e é de muita importância, né? Sim, com certeza. Me conta um pouquinho como é que é a tua rotina, claro, no teu negócio. Você mesmo que faz o nhoque, não é isso? Sim, a minha rotina é bem, assim, muito engraçada, porque é um dia, assim, que é um dia muito intenso. Por exemplo, hoje foi mesmo um dia muito intenso. Não sei se vocês estão dando para perceber que eu tô com a cara bem inchada, porque até então, antes de começar a live, eu dei uma descansada, porque eu acordo muitas das vezes 5 da manhã, então eu já começo. É uma empresa, assim, que se tornou uma empresa. Antes era microempreendedor individual, e agora nós colocamos como uma empresa. Mas, assim, é uma rotina intensiva, porque tem dias que é aquele fluxo de venda ótimo, tem dias que é mais ou menos. Mas, assim, eu não posso deixar de estocar, entendeu? Eu não faço grandes estoques, até porque é uma coisa que eu preservo muito na qualidade do meu trabalho, entendeu? Então, assim, a princípio, quando nós começamos a fazer o próprio nhoque, nós tivemos uma visão que a gente gostaria que colocasse em grandes mercados. Aí eu conversei com um amigo meu que trabalha fazendo essa mentoria também de trabalho, essas coisas de mercado, essas coisas todas. Ele falou, Clara, começa no mais baixo. Começa no pouco e começa naquilo que você pode atingir a sua meta. Porque você já acorda cedo, você já trabalha num local, vamos dizer assim, é uma residência, né?
Então, a gente tem todo um transtorno, né? Vamos dizer assim, porque é Restrições, né? comida, o dia a dia, é a comida, o dia a dia que a gente tem que fazer, essas coisas todas. Então, assim, ele me ensinou a entender que não é começar do grande, sim começar do pequeno, né? E assim a gente vai dando gradativamente aquilo que a gente quer atingir, entendeu? Mas assim, a princípio mesmo, eu acordo muito Isso aí. cedo, 5 da manhã, já começo a fazer a minha rotina. E assim, agora mesmo, meu irmão, enquanto eu tô aqui, meu irmão tá lá fazendo, porque a gente tem que repor algumas pessoas que a gente trabalha com representantes também, entendeu? É Você isso. fabrica todos os dias. Você fabrica nhoque todo dia? Todo dia tem fabricação e todo dia tem venda. Todo dia eu fabrico e todo dia tem venda. Graças Tá. a Deus. E do seu tempo, como é que você divide? Você, assim, você não precisa me dizer certo, mas assim, qual é a divisão de tempo, mais ou menos? Você passa 50% do seu dia fabricando, 50% vendendo, você passa 30% vendendo, 50% produzindo. Como é que é essa distribuição, essa divisão do tempo para cada coisa? Você tem essa noção? Bom, eu não tenho muito essa noção, mas vamos dizer assim, eu começo de 5h30, aí dou uma parada para a hora do almoço, de meio-dia, aí dou entre 1 hora, volto novamente, descanso esse almoço, às vezes meia hora ou 1 hora, e torno a fazer novamente. Então, assim, eu estou tentando cada vez mais me organizar. E devido a essa quarentena, eu consegui estabilizar em questão do meu horário, até porque eu tenho meu marido, então, entendeu? Então, eu tive que realmente conciliar. Só que antes de tudo isso acontecer, eu não estava conciliando esse horário. Eu estava ultrapassando. Eu chegava na minha casa por volta de 10 horas da noite. Então, assim, até o meu relacionamento com meu esposo estava já ficando já estressante, porque ele perguntava, ele falava, poxa, você trabalha o dia todo, será que não vai ter um tempo aí que você não consiga se organizar, mesmo que você produza todos os dias, mas você precisa ter um tempo para você também estar em casa, porque assim não é só trabalhar, né? Então, a gente também tem que ver a outra logística também, Sim. de acordo com a nossa família, entendeu? Aquela pessoa que entrega com você é seu irmão? É meu irmão. E por que vocês dois que entregam juntos? Porque eu não sei dirigir. E, por exemplo, quando nós estamos trabalhando lá no Into, né? Nós fizemos essa parceria para poder também eu adquirir experiência, porque na área de venda eu não conhecia. Assim, já tivemos uma loja mesmo nessa própria residência onde fabricamos o nhoque e vendíamos lanche, essas coisas todas. O nhoque, ele tá novo no mercado, só tem, vamos dizer assim, 2 anos. A minha mãe, que já fazia muito tempo para alguns clientes dela que nós tínhamos aqui, e aí acabou que eu, como sou evangélica, eu coloco tudo no propósito de Deus, né? Então, assim, Deus colocou esse propósito nas nossas mãos para a gente poder fazer em missões, né? Trabalho missionários. Mas, assim, alguns fatores que são relacionados ao dia a dia, às vezes nos impede daquilo, a gente alcançar aquilo que a gente quer, né? Então, eu, na verdade, vou com ele para poder ver como é que é essa logística de venda, porque ele já trabalhou com isso. E assim, eu não sei vender, entendeu? Mas eu tento passar o meu produto para as pessoas da melhor forma possível. Tem duas pessoas com quem você está falando que falavam exatamente isso. E tem mais ou menos uns 8 meses que a gente percebeu que a gente sabe vender sim. Eu acho que tudo na vida é uma questão da gente começar a fazer. Eu discordo de você que você não sabe vender, mas ok, porque eu já te conheço pessoalmente, então. Mas por que eu te perguntei por que são vocês dois que vão lá? Porque é um tempo que ele também produz o nhoque ou só você que produz o nhoque, teu irmão? Somos nós dois, nós dois. Vocês podem dividir as tarefas, né? Se isso for viável, vocês podem avaliar se é viável, se realmente precisa os dois levar o nhoque no local físico quando vocês vão entregar, né? Quando não é um revendedor. Porque aí é um tempo que o outro pode estar adiantando a produção, porque vocês dois ficam parados ali, sei lá, tipo 1, 2 horas ali, fora o tempo de deslocamento da tua fábrica até lá. Então, avaliar se realmente precisa. E eu tenho minhas dúvidas se lá é o local ideal para você aprender a vender, porque ali, porque você estava ali, alguém me deu o contato, eu comecei a pedir, gostei e beleza, comecei a comprar. E foi boca a boca.
É porque o teu produto é bom. Eu comprei o teu nhoque porque alguém falou assim, o nhoque bateu uma menina que vende nhoque aqui embaixo, que é maravilhoso. Lá, vou pedir para experimentar. Eu experimentei, adorei e falo, quando me perguntam, eu digo que é da Clara e que ela vende aqui, vem quinta-feira, e nananã. E aí o boca a boca vai se fazendo. Porque ali você efetivamente não faz nenhuma ação de venda. Você fica ali exposta. E aí pode ser qualquer um. Não precisa ser você ou ele, qualquer um. Claro, alguém que vá tratar o seu produto com cuidado que ele merece, né? E manter a qualidade que vocês precisam que a marca tenha que manter. Mas não sei se esse tempo que você está dedicando para ficar ali, se essa experiência de venda você vai adquirir ali. Só até porque, pensamento. Clara, por exemplo, nesse momento que você fica ali, você já vai com a quantidade certa, as pessoas te pedem com antecedência, como é que é isso? Ou você vai com, sei lá, 100 itens para vender e as pessoas vão te procurar só no momento? Então, no começo foi assim. Nós vendemos assim, sem nenhum pedido, né? As pessoas realmente foram conhecendo nós ali com a questão do boca a boca mesmo, propaganda certa essa, ótima. Mas, assim, eu vejo mesmo que eu fico perdendo tempo ali, porque para mim o tempo é muito precioso. Então, eu quero estar produzindo toda hora. Porque eu vejo a qualidade do produto. Então, assim, eu não posso deixar de vender tanto aqui na fábrica e tanto para aqueles que são nossos representantes, entendeu? Então, assim, eu vejo que devido a essa logística, a gente também quer botar alguém para trabalhar para estar lá, é todo um fator, porque a gente fica se perguntando, né? Quem nós vamos colocar, quem podemos estar ali para poder apresentar o nosso trabalho, porque sabemos, assim, que, infelizmente, tem pessoas que querem realmente vestir a camisa da empresa, tem uma pessoa que realmente quer apresentar, vamos dizer assim, vestir a camisa da empresa, e tem pessoas que não querem. Então, assim, a gente fica naquela preocupação de quem vai estar tomando conta, de quem vai fazer a apresentação do nosso nhoque, até porque a gente trabalha com a higienização perfeita, para que, graças a Deus, nunca a pessoa já chegou para a gente ter falado assim, eu passei mal com o seu produto. Ninguém, entendeu? Então, assim, é muito complicado isso, quando você coloca alguém para estar de frente com o seu produto, né? Isso é uma coisa até que eu e Raquel estávamos falando, né, ontem, porque, assim, quando você contrata uma pessoa, né, é importante que você veja que aquela pessoa tem um valor condizente com o seu. Porque senão ela não vai conseguir passar essa ideia. Se você contrata uma pessoa que não dá valor àquela higiene básica, então como é que ele vai passar isso para o seu cliente? Então, esse é o primeiro ponto na hora que você for contratar, puxar uma pessoa que tem essa característica muito parecida com a sua. Isso na própria entrevista, na conversa, você vai naturalmente perceber, né? Fazendo as perguntas certas e tal. E depois é treinar essa pessoa, né? Que ele tem essa fala com você, né? É claro que não vai ser de um dia para a noite, né? Mas tem um treinamento que ela capte e até fale para os clientes, olha, leve isso aqui, porque esse tem uma higienização adequada dessa forma, e isso é treinamento com a pessoa, né? Para exatamente você conseguir ficar focada na operação e na gestão dessa operação, do seu negócio. Sim. Né? Mas hoje ali no Into, Clara, ainda é uma coisa que eu sei que você leva uma quantidade um pouco a mais, porque se aparecer alguém querendo comprar, você é mais um cliente que você consegue alcançar. Sim. Mas eu acredito, pelo que eu observo, que a maioria dali é certa. As pessoas já te pediram, já te conhecem e já te pediram, você está ali mais para entregar para quem já te conhece, não é? Depois com tudo isso que nós ficamos conhecidos, ficou assim, as pessoas realmente já me mandam pelo WhatsApp, eu quero 2, eu quero 3, a quantidade que elas querem para aquele dia. Então, assim, antes de acontecer essa quarentena, nós viemos realmente com alguns produtos, né, que a gente esperava que nós iríamos vender, porque nós levamos muito a mais. E, assim, aconteceu que nós tivemos que voltar. A sorte é que a gente tem, como a gente trabalha aqui também, né, durante sexta, de quinta a sábado, vendendo ele com molho, então deu para ir, entendeu? Mas, assim, é uma coisa que eu não gosto de congelar. Eu até aconselho as pessoas que comprem na minha mão, congele, mas eu explico todo o passo a passo. Mas, assim, eu não gosto de fazer nenhum produto meu que seja com molho em si,
já congelado. A única coisa que vai congelada é somente a massa, que ela vai no vácuo, no saquinho embaladinho, bonitinho, com toda a descrição, né? Sim. Acho que a primeira coisa que eu acho que a gente pode tentar te ajudar é para você repensar se nesse. Eu não sei se você leva só no INTA ou se você em outros dias da semana, se você está em outros lugares. Eu acredito que talvez você em outros dias da semana entregue em outros lugares. Quando você vai fazer essas entregas em outros lugares e no INTO, você avaliar se não vale a pena ir só um de vocês dois. Como você não dirige, talvez o seu irmão assumir isso por enquanto, para que você, nesse tempo que ele está indo, se deslocando, entregando e voltando, você está podendo produzir para entregar para os revendedores, para fazer a produção do dia seguinte e tudo mais. E no futuro, depois que isso estiver mais estabilizado, vocês pensarem se é legal ter tipo um motoboy. Tem uma outra empresa que entrega comida ali também, que é até a esposa de um rapaz que trabalha comigo, e ela tem um entregador. Existem outros problemas associados a isso, que é isso. Tem a questão da pessoa não estar comprometida e tal, mas não é só isso. Ela estava com um rapazinho que ele era um amor, assim, o garoto era ótimo. Só que ele é um menino e tal, e ele foi fazer faculdade e não dava mais para ficar entregando para ela. Então, é uma função que tem um turnover, né? O que é turnover? É quando tem muita troca. A pessoa não fica, você não vai contratar um motoboy, um entregador, e achar que você vai ficar com ele pro resto da vida. Provavelmente não. Provavelmente você vai toda hora estar trocando, porque você não vai pagar muito, porque não é uma função que dá para pagar muito, e porque as pessoas vão querer progredir, enfim. É natural, é quase que inerente dessa função. Mas aí são questões que a gente tem que lidar no nosso negócio, né? E aí você pode planejar como você pode fazer isso, como é que você se resguarda, como é que você tem um entregador, como é que você treina ele, e aí tendo ele, qual é o plano B se ele precisar sair ou se ele não estiver atendendo. Então, no caso você e seu irmão já sabem como faz. Então, saiu o entregador, a gente assume, até que consiga outro. Então, acho que é a primeira sugestão que eu acho que a gente pode te dar. E em relação à parte financeira, eu queria entender como é que você faz hoje. Você falou da questão do tempo, que eu acho que tem uma questão de priorização aí importante, que acho que a gente pode te ajudar. Mas eu queria entender como é que você faz a parte financeira. Quando você diz que anota, você anota num papel, você tem controles em Excel, você faz análise desses números, como é que funciona essa parte para vocês? Então, essa parte, quem fica muitas das vezes, a gente até divide, assim, porque eu não entendo muito de cálculo, né? Matemática comigo é zero, mas eu tento adaptar essa rotina. Quem fica nessa parte é mais a minha mãe, essa parte de pagamento, essas coisas todas, para tentar nos orientar. Até porque ela já está numa certa idade, então ela sempre fala pra gente que a empresa é nossa. Então, assim, quem vai dar continuidade somos eu e meu irmão, né? Mas, assim, tudo que vai ser anotado, a gente não anotando. Eu tenho um caderno aqui que eu comecei a anotar, botar tudo explicadinho, né? O que a gente faz durante o dia, essas coisas todas, mas acabei passando e não fazendo mais. E aí, a gente vai guardando as notas. Porque quando o contador nos pede todo o processo de nota, daquilo que nós estamos fazendo no decorrer do mês, a gente envia todas essas notas para ele. Então, acaba ele fazendo esse processo lá, vendo das notas, uma por uma, tudo e tal, escrevendo lá onde ele coloca toda a nossa planilha, né? Lá no trabalho, na contabilidade. Então, assim, nós mesmos não paramos mesmo para poder fazer nada desse processo, que eu acho muito importante. Eu estava até vendo um vídeo ontem e hoje, e que quando a gente tem esse processo da gente não querer fazer algo, né, a gente tem que tentar de fazer de todas as formas, porque uma hora ou outra a gente vai precisar fazer aquilo e entender. Porque é como eu estou falando. Mesmo que no futuro você venha contratar uma pessoa, né, para fazer isso, vamos supor, para fazer o seu fluxo de caixa, porque são duas coisas distintas, né? Você ter a gestão do seu fluxo de caixa com o seu contador, são duas coisas distintas. Mas mesmo que você no futuro venha contratar uma pessoa para fazer isso, é importante que você tenha o conhecimento de como fazer, né? Até para verificar se ela está fazendo correto, se está adequado, enfim, é importante você conhecer, né? Eu estou pretendendo já começar a fazer isso no domingo, porque o domingo é o único dia que eu não vou ao cliente, o cliente vem até nós, né? Eu não faço entrega no domingo, porque senão a gente não consegue ter tempo com a família, tem tempo pra gente e, assim, atropela as coisas, né?
E muitas das vezes as pessoas às vezes não entendem isso, porque acham da gente tem que trabalhar, fazer e tem que estar sempre ali, né, de prontidão a todos os dias. Mas, enfim, né, é a população brasileira, somos nós brasileiros, né? Mas eu realmente tô para fazer isso já no domingo mesmo, porque eu vi o tão importante que é, porque senão você não consegue ter o controle certo do que sai, do que entra, do que você realmente, você muitas das vezes não consegue ver o dinheiro, porque é só pagamento, né? Porque a gente está em algumas parcelas aí que realmente está fazendo a gente trabalhar intensivamente, mas graças a Deus, Deus tem dado o feedback de tudo para a gente conseguir, graças a Deus, pagar todas as nossas contas. E assim, eu agradeço mesmo porque é sempre bom, né? Vocês aqui estão me orientando, porque eu nunca tive isso, para mim está sendo uma oportunidade. E é sempre bom quando a gente tem essa conversa, né? Mesmo de outra forma, assim, tão distante. Por exemplo, eu não te conheço, mas eu conheço um pouco a Raquel, né? Por a gente estar ali sempre juntas, vendendo. Mas, assim, eu tô amando isso. Mas muito obrigada mesmo. Ai, que bom. E para a gente também é muito bom, né? Também te agradeço, porque da mesma forma que a gente está tentando te ajudar, você também está nos ajudando, porque você está nos dando a oportunidade de entender qual é a dificuldade do empreendedor, porque nós temos a empresa, né? Que ensina gestão e tal, mas a gente sempre aplicou isso em empresas grandes, em grandes corporações, e a gente quer trabalhar com um pequeno empreendedor. Então, a gente precisa estar perto de vocês, a gente precisa ouvir as dificuldades de vocês, porque apesar do contexto de negócio ser o mesmo, o pequeno empreendedor ele tem uma realidade diferente de uma grande empresa. A estrutura de uma grande empresa já está toda montada, já está tudo pronto. Então, as dificuldades lá dentro são outras que são diferentes das dificuldades do pequeno empreendedor. Então, você também está nos ajudando muito. Obrigada por isso, por você estar disponível de falar sobre as suas dificuldades para a gente tentar te ajudar. Agora, em relação a essa questão do controle, que eu sempre falo, é que eu acho que assim, controle pelo controle, Clara, ele não vai te ajudar em nada. O que eu acho que você precisa ter em mente sempre é o que você vai fazer com esse controle. Porque controle, gestão, o que é gerir um negócio? É tomar decisões. Então, a gente controla o fluxo de caixa, a gente controla os custos, a gente controla o que está entrando, o que está saindo na empresa para tomar decisões. Então, me parece que hoje você não sabe, talvez possa estar errado, mas me parece que você não sabe nem se você está tendo lucro, você está pagando suas contas. Mas provavelmente o dinheiro da empresa está misturado com o dinheiro de vocês, não tem uma separação do que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro de vocês. Isso é importante haver essa diferenciação, porque senão você começa a pegar dinheiro do caixa da empresa e daqui a pouco a empresa está tendo prejuízo porque não consegue te pagar o seu pró-labore, que é o salário do dono do negócio. Então, a primeira coisa tá aí ainda, que acho que você congelou para mim. Congelou um pouco. Vou esperar um pouquinho para ver se volta. Foi. Oi. Tá aí? Voltou para mim. Foi. Agora sim. Tá. Então, acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é o controle pelo controle. Quando você iniciou a conversa, né? Eu tenho dificuldade de arranjar tempo para fazer o controle financeiro, porque isso me toma tempo, isso me deixa angustiada. Muito provavelmente porque você não está vendo o objetivo de fazer isso. E isso é muito comum. É muito comum o empreendedor, o pequeno empreendedor, não entender para que ele tem que controlar ou não saber mesmo o que fazer com aquilo. Às vezes ele até sabe controlar, ele sabe que ele precisa controlar entradas e saídas, avaliar os custos, mas não sabe que ele precisa analisar aquilo ali. Então, toda vez que você for fazer um controle, se perguntar, tá, eu vou controlar aqui, digamos, você vai fazer uma planilha de custo e aí vai relacionar todos os custos que você tem com o seu negócio. Como é que você poderia fazer isso? Como você está hoje, você teria disponibilidade de fazer isso uma vez por semana, que seria no domingo ou qualquer outro dia, o que eu sugiro que você faça? Que todo domingo você faça a relação. O ideal é que você faça isso no Excel, porque no Excel depois você compila e consegue fazer um gráfico, que é o que vai te ajudar na análise. Mas se no dia a dia, ou se cada semana não consegue fazer no Excel, escreve num papel e depois você passa isso para o Excel. Vai te dar mais trabalho. Mas eu acho que mais importante, nesse momento que você ainda não tem esse hábito, mesmo que você tenha mais trabalho, o importante é que você faça. Então, se você acha que vai dar para fazer escrevendo num papel no primeiro momento, escreve num papel e depois você passa para o Excel. Tá? Senão, você vai direto para o Excel. Então, você vai relacionar nesse Excel todos os custos que você tem
para fabricar o nhoque. Então, sei lá, vamos dizer que chega no final do mês, você faz uma compra para o mês seguinte. Aí você vai comprar tudo que você precisa para fazer nhoque. Você vai comprar manteiga, vai comprar farinha de trigo, vai comprar batata, vai comprar aquelas forminhas de plástico para botar nhoque, vai comprar molho de tomate, vai comprar tomate, não sei se faz natural, vai comprar cebola, enfim, tudo que você gasta para fazer o nhoque. E aí você também tem que começar a controlar quanto de gasolina você gasta quando você vai lá entregar no Minto ou em qualquer outro lugar, quanto de gasolina você gasta. Então não precisa ser uma coisa assim na unha, mas pode ser assim, da minha casa, da minha fábrica até aquele lugar onde eu vou entregar, tem, sei lá, 20 quilômetros. Aí eu pago tanto na gasolina, e então eu gasto, meu carro gasta em média X litros por quilômetro rodado, aí você tem lá o valor que você está gastando com gasolina para poder levar. Isso tem que estar dentro do preço, dentro do custo do seu produto. Do custo do seu assim produto. Como o gás também, né? O gás que ela utiliza para cozinhar o nhoque. A luz, que provavelmente você deixa, né, o tempo todo ligada na sua casa. Água, né? Se pertence à tua casa, você pode fazer um rateio, né? Ali, eu sei que eu gasto aqui, eu fico, sei lá. Oi? Agora foi. Queda, né? Isso. A conexão estável. Então, assim, o gás, a água, a luz. A água e a luz, especificamente, provavelmente faz parte, então, da tua casa, né? Mas aí você faz uma média ali de utilização. Aí eu fico, sei lá, 8 horas direto aqui nesse ambiente, então eu vou colocar mais ou menos, né, dividido aí por 2, metade vai ser pro meu custo indireto do meu negócio, entendeu? Então, água, luz, gás. A gente tem um vídeo lá no YouTube que a gente fala sobre cada um desses custos. Custo direto, custo indireto e despesa. Não me lembro o nome dele agora, depois eu te mando por mensagem. Mas a gente tem ele já no YouTube, onde a gente explica cada um desses tipos para você saber identificar. Por que é legal você saber a classificação do seu custo, Clara? Porque quando você sabe o que é custo direto, o que é custo indireto, o que é despesa, você consegue, primeiro, saber qual que está maior. Então, para você, custo direto é aquele custo que está mais perto do teu produto final. Então, tudo que está relacionado diretamente ao nhoque. Então, a farinha de trigo é custo direto, a batata é custo direto, o gás é custo direto, a gasolina que você está gastando para ir lá entregar é custo direto, e aí tudo isso é custo direto. Custo indireto é aquilo que você precisa usar para fazer o nhoque, mas que se você não gastar com aquilo, não vai afetar necessariamente a produção do teu produto final. Então, por exemplo, o gás ele é um custo direto, porque sem o gás você não cozinha, né? Só não sei se você fizesse uma fogueira, então tem que ser um custo direto. Mas a luz, por exemplo, eu não sei se você faz na mão, se você faz na batedeira, enfim, eu não sei qual o processo, mas digamos que você não use nada elétrico para produzir nhoque. Então, a luz seria um custo indireto, porque para você refrigerar, pode ser que seja um custo indireto. Então, você tem que avaliar cada um dos itens que você que você gasta para produzir nhoque, se ele é um custo direto, se ele é um custo indireto, ou se ele é uma despesa. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer um curso para aprimorar criar outras formas de fazer nhoque, outras massas, outros produtos. Ou até, sei lá, se você decidir ir para congelados, né? Aí quer fazer um curso de congelados, vamos supor. Exato. Que está ligado à empresa. Esse curso, esse valor que você vai gastar para fazer esse curso, por exemplo, é uma despesa. É algo que você gastou, vai influenciar positivamente o teu negócio, mas ele não tem uma ligação direta com o teu produto. Ou então, sei lá, se você tirou xerox, digamos que você estivesse legalizando a empresa agora. Aí você foi no cartório, registrou a empresa, tirou xerox, todos esses gastos para abrir um CNPJ, isso são despesas. Elas são necessárias para você legalizar o negócio, mas elas não estão ligadas diretamente ao seu produto final. E aí, por que é interessante saber cada um desses? Porque quando você sabe cada um desses, e a gente sabe que quando a gente vai reduzir custo, que aí a gente começa a falar de números, né? Aí eu vou começar a analisar. Botei lá na minha planilha todos os custos que eu tenho para fazer o nhoque. Aí eu descobri que a minha despesa é o meu maior custo, é o que eu gasto mais.
A despesa, ela é o que está mais distante do produto final. E aí, ele é o melhor item para eu começar uma redução de custo, que é quando eu olho para aquilo, quais são os itens que eu tenho despesa. Aí você vai olhar para os itens que têm despesa. Digamos que luz não é um bom exemplo, não está me ocorrendo nenhuma despesa agora, Mary. Lembra de algum aí? Pode ser o curso, ou, por exemplo, a limpeza, alguém que venha limpar o ambiente. Digamos, você tem uma pessoa que limpa você tem um funcionário para limpar a cozinha industrial, estou supondo, tá? Isso é uma despesa. Poderia até ser um custo indireto. Pode ser um custo indireto, não tem problema não. E aí você vê que ela vem todos os dias, mas poderia ficar vindo 3 vezes na semana. E com isso você poderia reduzir o seu custo para melhorar o resultado do teu negócio. Isso sem afetar a qualidade do seu produto final. Então, para isso é importante você saber cada tipo de custo e controlar isso. Porque aí você começa a botar no papel, né, no planilha, gera os gráficos a respeito de como é que tá, para saber cada item, quanto cada item representa no seu custo, e aí para saber aonde começar a atacar, né? Então, isso está muito alto, tem alguma coisa aqui que dá para eu mexer? Por exemplo, imposto. Imposto, em geral, a gente não consegue mexer, então você tem que aceitar e vamos embora, vamos seguir. Mas tem algumas despesas e alguns custos indiretos que a gente consegue reduzir. E aí, quando a gente fala de redução de custo direto, isso também é possível, tá? Só que a gente sempre pede para o dono do negócio deixar esse mexer no custo direto por último. Então, primeiro ver as despesas, o que dá para reduzir de despesa, o que dá para melhorar, o que dá para enxugar, porque vai afetar, tende a não afetar a qualidade do seu produto final. Depois fez isso, olha para o custo indireto. O que eu tenho ali dentro do custo indireto que dá para enxugar, que dá para melhorar. Fez isso, ainda está ruim, ainda o lucro não está tão bom, o resultado do negócio não está tão bom, aí você vai olhar para custo direto. Só que o custo direto, ele requer um cuidado redobrado, porque tudo que você fizer ali de alteração tende a afetar diretamente a qualidade do teu produto. Então, por exemplo, digamos que você tem um fornecedor de batata específica, que a batata é boa, que a batata é fresca, enfim. Só que ele é mais caro. E aí você orça com outro fornecedor de batata que é, 50% mais barato. Só que você sabe que aquele fornecedor de batata, a batata dele não presta. Talvez não vale a pena você trocar o fornecedor. Aí você pode tentar negociar com o fornecedor que você já tem, para comprar uma quantidade maior, para um preço mais barato, entende? Porque o custo direto, ele é mais delicado, ele é mais sensível. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que você tem que ter na cabeça quando a gente está falando de controle financeiro é isso, né? Fazer o controle financeiro para tomar decisão. Então, se você não está tomando decisão, está fazendo controle, não está tomando decisão com base naquele controle, não está te servindo perder tempo com isso. Então, começa a olhar para esses controles, ou para os controles, até para o controle que a sua mãe faz. Se a sua mãe já faz o controle, você não necessariamente precisa passar a fazer. Mas que você comece, então, a olhar para os controles que ela faz e analisar aqueles números, né? Olhar, caramba, isso aqui está alto, isso aqui está baixo. Como é que foi no mês passado? E aí, como é que a gente vai analisar, né? Você vai analisar se você começa a controlar. Se a sua mãe já controla, já tem esses registros passados, não sei se isso é planilhado, quando a gente planilha é sempre mais fácil. Mas se não é planilhado, se vocês puderem começar a planilhar de agora, é melhor. Porque o que vai acontecer? Você vai planilhar o mês de abril. Aí, beleza, planilhou o mês de abril, olhou ali. Não dá para tomar muita decisão de imediato, porque você não tem um parâmetro anterior. Vocês até têm por percepção. Vocês já sabem mais ou menos os valores das coisas. Mas aí você vai fazer abril. Registrou, olhou os números, beleza. Aí vai fazer maio. Registrou, aí você já consegue olhar como é que foi maio em relação a abril. Aí você já começa a ver. Mas não dá para eu julgar que maio foi melhor ou foi pior em relação a custo, porque é só de um mês para o outro. Então, quando a gente junta 3 a 6 meses, é que a gente já começa a ver uma tendência. Então, digamos, depois de 6 meses controlando seus custos, e você olhar essa curva de 6 meses, aí você já vai poder olhar, realmente, a minha despesa está se mantendo nesse patamar de gasto. Durante 6 meses ela se manteve assim. Ou se manteve ou foi para uma crescente. Então, aí eu tenho um problema. Eu preciso olhar para isso com cuidado, para tomar uma ação. O que eu preciso fazer para reduzir essa despesa? Ou, não, vai olhar para aqueles números, para aqueles gráficos e vai, não, ok, tá controlado. Eu não tenho um problema de custo. Talvez o meu problema seja outro. Seja no meu fluxo de caixa, na minha receita. E aí eu preciso vender mais.
Porque às vezes você está... a gente está sempre naquela luta para vender, porque quando a gente vende entra receita, mas às vezes a solução não é necessariamente vender mais. É claro que vender mais sempre é bom, mas é vender mais com o menor custo possível. Por isso que a gente sempre bate na tecla de ter o menor custo. Porque se você vende 10 dinheiros e gasta 8 dinheiros, você está tendo lucro de 2. Mas se você conseguir vender os mesmos 10 dinheiros gastando 5, você está tendo 5 dinheiros, entendeu? Você está tendo o mesmo esforço de vender, mas você está lucrando muito mais porque você está otimizando o seu processo interno. Você está gastando menos dentro de casa. É esse o raciocínio que a gente gosta de bater na É a tecla. outra forma de ganhar, né, Raquel? É a outra sob forma. o seu controle e que está sob o seu controle. É claro, isso tem um limite, você não vai conseguir reduzir até 0, porque sempre vai ter um custo. Você sempre vai ter um gasto, um custo que ele vai existir, nunca vai ser 0. Mas o quanto você pode reduzir, o quanto você pode minimizar, o quanto você pode melhorar o que você faz hoje, os gastos que você tem na tua empresa hoje, para que eles sejam os menores possíveis para manter a sua qualidade e que você vendendo a mesma quantidade que você vende hoje, você lucre mais. Para aí você pensar em vender mais, entendeu? Ou talvez perceber que, caramba, com o que eu vendo hoje, se eu reduzir meu custo em 30%, eu não preciso ficar nessa rotina de vender de sábado a sábado, de domingo a domingo. Eu posso me dar a liberdade de produzir o meu nhoque até, sei lá, trabalhar de 8 às 6 e 6 horas fechar a cozinha e não pegar na produção. Porque eu sei que aquilo que eu produzo já é suficiente para eu manter ali nesse momento, entendeu? E essa análise é bem interessante, né? Que, por exemplo, até como o Raquel falou, né? Até a gasolina que você gasta, porque se você tiver esse olhar, né? Por exemplo, você pode perceber que se você sair meia hora mais cedo, você deixa de pegar o engarrafamento e você gasta menos gasolina com isso. Então, às vezes, no detalhe que você vai ganhar. E aí, para isso, você precisa olhar para os teus números. Eu estou perdendo, sei lá, 1 hora para ir da minha casa onde você entrega, né, o nhoque. Então, de repente, será que se eu sair mais cedo eu consigo otimizar mais o meu tempo? Porque, sei lá, não vai ter época, não vai ter horário de colégio, com isso não vai ter engarrafamento. Então, são esses detalhes que fazem a diferença, às vezes, no custo, entendeu? Entendi. E, assim, é muito importante isso que vocês estão colocando, porque minha mãe fala que eu sou no mundo da lua, né? Eu penso, assim, muito alto, eu almejo muitas coisas, assim, sabe? Naquele patamar, assim, no grande, e, assim, eu não consigo, isso é meu mesmo. Eu tô tentando visualizar isso. Eu não consigo enxergar, vamos dizer assim, a dificuldade que eu acho que, por exemplo, o dinheiro vem na minha mão e eu não tenho aquele pensamento assim de o dinheiro vai vir, eu tenho que pagar alguma coisa, o dinheiro vai dar. Então, assim, às vezes eu me programo, vamos dizer assim, com R$500, uma coisa. Quando chegar lá, não vai dar. Então, assim, eu não tenho realmente essa noção dos números em si. Eu acho que com aqueles 500 vai dar para comprar e muitas das vezes não dá. E aí me choca aquilo, me traz um choque de realidade. É como se fosse assim, não tivesse a capacidade de comprar aquilo como eu gostaria que comprasse. Né? Então, assim, isso para mim está sendo muito importante porque eu estou conseguindo entender e trazer uma maturidade em meu coração para que eu possa me organizar em questão de valor. Porque nem tudo que eu penso, por exemplo, tem momentos que eu consigo comprar um fardo mais barato em um local e tem outros momentos que eu não consigo encontrar esse fardo mais barato no local que seja mais perto da minha casa. Então, assim, isso também me dificulta muito, porque às vezes eu estou analisando aqui uma coisa que eu acho que vai dar e muitas das vezes não dá. Então, assim, é muito importante essa compreensão da gente realmente parar e colocar tudo, pontuar tudo, porque como minha mãe sempre fala, você só fica visualizando naquilo que você está ganhando. O dinheiro está entrando, então você acha que é muito, mas na hora que realmente
a situação vem de você pagar alguma conta, de você repor, como fomos hoje comprar batata. Então, assim, já ficamos aqui apreensivos, porque muitas das vezes quando a gente chega lá no Ceasa, choveu, a batata vai num valor altíssimo, né? Então, assim, a gente já fica naquela tensão de chegar lá e não conseguir. A gente tinha um rapaz que a gente comprava diretamente com ele, mas deixamos de comprar porque o preço estava um pouco acima, e aí nós fomos pesquisando em outros para poder ver se era acessível, né, a nós em questão do valor. Vi uma vantagem porque, ao mesmo tempo, ele queria passar uma batata para a gente com um preço menor, mas assim, não com tanta qualidade. Então eu falei, não adianta eu ficar querendo ficar com ele para simplesmente agradá-lo, achar que ele foi um cara parceiro, porque chegou lá já não viu a nossa aparência, porque infelizmente o que a gente vê mais hoje, eu sou muito simples. E foi como eu falo para minha mãe, eu posso ter dinheiro, mas eu quero andar na minha simplicidade. Porque a simplicidade, ela requer um sucesso melhor na vida, que as pessoas possam vir até você para poder conversar, te compreender. Então, assim, ele foi um rapaz que quando nós chegamos, a gente não sabia nada do Ceasa ali, eu e meu irmão. Fomos com a cara e a coragem, então fomos cru. Eu tinha um patrão que ele chegou, claro, você vai chegar lá, você vai visualizar, vai olhar, e assim, cada um vai botar o seu preço, realmente. E muitas das vezes, quando tem uma plataforma, né, várias plataformas com numerações, nós chegávamos lá, as pessoas nos olhavam com aparência, muitas das vezes a gente assim, ia desleixado mesmo, para poder não mostrar que a gente era uma empresa, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, graças a Deus, o brilho que Deus traz na nossa vida de riqueza, então a gente leva isso muito presente em nós, entendeu? Então, assim, eu chegava lá e perguntava quanto é que era batata, aí era um valor X, falei, gente, como é que pode? Um tá vendendo um valor aqui, vamos dizer assim, que às vezes a gente encontra batata saca de R$ 35, só que agora com essa pandemia toda, então a gente só encontra os custos mais altos. E logo assim, foi por incrível que pareça, logo assim quando nós começamos a trabalhar com nhoque, né, a batata aumentou absurdamente. Então, assim, nós não conseguimos mesmo até o dia de hoje, vamos dizer assim, a batata num preço, vamos dizer assim, de R$ 25, que muitas das vezes pessoas, quando tem uma conhecida também que falou assim, poxa, logo assim que vocês começaram, eu que ia no Ceasa, comprava saca de R$ 25, vocês estão comprando saca de R$ 70, R$ 80. Entendeu? Então, assim, já tive oportunidade de comprar batata, saca de batata por 180. Então, é um custo muito alto, sabe? E é aquela coisa, às vezes, eu não consigo ter essa noção, sabe, do dinheiro, porque eu acho que o bolo do dinheiro que eu tô ali na mão vai dar para poder pagar. E não é isso, porque você precisa contar o dinheiro, né? Sim. Então, muitas das vezes eu vou olhando ali, vou ficando, como é que se diz? Alegre com aquilo, né, que o dinheiro está entrando, mas não sabendo que tem um custo, né, de tudo e tem as coisas para se pagar. E às vezes eu fico desmotivada, mas hoje eu coloco a minha motivação no meu trabalho, naquilo que eu gosto de fazer. Eu não sei fazer outra coisa, sabe, a não ser cozinhar. É um prazer meu mesmo de levar o sorriso para as pessoas, para poder a pessoa realmente falar assim, nossa, que bom, é de qualidade. Realmente, assim, muitas das vezes as pessoas reclamam do valor do quilo, né, de 500 gramas por ser no quilo, um quilo ser 20, meio quilo ser 10. Mas, assim, eu também não posso fazer de acordo com o mercado, porque o mercado ele pega em grande quantidade. Então, assim, o custo dele lá para eles poderem repassar para a gente, cliente, é um pouco acessível, né? Então, eu falei assim, gente, eu não posso passar também o meu produto a R$ 7, R$ 8, porque assim, eu sei o custo que tem, eu sei os gastos que tem. A gente E o E é o seu grande diferencial, né, Clara? O nhoque do mercado não é artesanal, né? Não é. Tem conservante, tem coisa para estar ali na gôndola aquele tempo todo, ele tem 500 conservantes, né? Com certeza, entendeu? Então isso é um assim, eu tento diferencial passar, para você. com certeza, e eu tento passar tudo isso para o cliente, porque já chegou mesmo diversas vezes as pessoas reclamarem, nossa, está muito caro, como é que a gente compra aqui 1 quilo a R$ 20 e chega ali na esquina
1 quilo é 15, eu falei, gente, mas tem todo um trabalho nisso aqui. Aqui a gente tem o trabalho de colocar na embalagem, a embalagem já não é barata, então, assim, já é um custo em cima disso, porque você coloca ali a escrita dos ingredientes, né? Nós fizemos tudo mesmo de acordo com a legislação, né? Se é para a gente trabalhar, vamos trabalhar direito, não trabalhar de qualquer forma. Isso também levou uma requer peso nas nossas costas, né? Porque muitas das vezes as pessoas vinham, nos criticavam. Ah, por que você começou logo assim? Falei, gente, se a gente não começar no certo, o errado vai tornar a gente, assim, ter uma consequência lá na frente. Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui, foi até uma coisa que eu coloquei ponto aí para a Raquel, quando ela me fez as perguntas, que a nossa empresa é legalizada. Entendeu? Então, assim, teve algumas pessoas que falaram assim, mas por que mudou de microempreendedor para uma empresa? Falei, não sei. Tudo é um propósito de Deus. Tudo eu falo, boto Deus no meio, porque eu sei que é Ele que vai designar todas as coisas na minha vida. E eu vou com a cara e a coragem, né? Eu sou uma pessoa que tento mesmo desenvolver cada vez mais o melhor, que eu quero inovar, mas a gente sabe que com 2 pessoas às vezes é meio complicado, porque é uma pessoa que vai comprar, a outra fica. Então, assim, é todo uma coisa assim, que te prejudica num certo ponto, mas que te ajuda em outro, entendeu? Então, assim, mas eu creio que com tudo isso que vocês estão me passando, eu já vou tomar um pontapé inicial, porque eu preciso mesmo, porque o meu irmão é aquele que me apoia muito, mas o momento que ele disser, irmã, não quero mais, eu vou ter que dar continuidade, mas para isso eu preciso ter todo o controle de uma empresa, o que é uma empresa, entendeu? Sim. Você, em um dado momento, Porque você aí falou... você... Fala aí, para de falar, Mary. Depois eu falo. Não, é porque eu ia falar agora partindo já para o fluxo de caixa, né? Mas então, se você vai falar ainda dos custos, fala aí. Não, era só para falar a respeito que em algum dado momento você falou que você pensa muito grande, você sonha e pensa coisas muito mirabolantes e não coloca isso como uma coisa ruim, claro, porque eu acho que a gente, quando a gente tem um negócio, nós temos um negócio, você tem um negócio, e ter a clareza de aonde a gente quer chegar é de uma riqueza assim tão grande, porque você não está perdida. Você não é uma pessoa que está... Você não está onde você quer. Claro que não está, porque a gente quer chegar lá. E quando chegar lá, a gente vai querer chegar em outro lugar. E a gente sempre tem que ter ambição no sentido bom da palavra. Não uma ambição de que vale tudo por dinheiro, não é isso. Mas é como você falou, o seu propósito, missionário, que seja. Então, essa é a sua missão, essa é a sua visão. Você quer chegar lá? Como você quer chegar lá? E aí... um passinho de cada vez. Hoje, vocês são 3, vocês não são 2. Você falou da sua mãe. Ela pode não estar atuando tão fortemente quanto vocês 2, mas ela está dando uma ajuda. Então, assim, hoje, o que hoje você pode fazer para dar um passinho para estar mais perto de onde você quer chegar? Aí você vai lá e faz. Depois que você der esse passo e isso estiver estável, aí você vai e pensa qual é o próximo passinho que você pode dar. E aí assim a gente vai indo. Eu acho que você está no caminho certo, eu acho que você está buscando melhorar. Eu tenho acompanhado seu Instagram, eu tenho percebido que você está começando a botar mais publicações lá, tem feito as lives. Eu acho que isso é uma ótima estratégia para você para as pessoas estarem te vendo mesmo, ainda mais que você tem um negócio que é um negócio alimentício, então não tem assim essa sazonalidade, uma commodity, né? Então, que eu posso comprar no mercado, eu posso comprar o seu. Teoricamente, se eu não consigo comprar o seu, eu compro no mercado. Então, tem essa questão, seu negócio tem essa questão. Então, você tá ali na internet, é bacana. Então, assim, não coloca essa questão de você ter os seus sonhos, a sua visão como uma coisa ruim, não. Só que é isso, né? Não tenta abraçar o mundo com as pernas. Vai um passinho de cada vez. Vai, o que dá para fazer hoje? E quando eu falo isso para você, eu tô falando isso para mim mesma, porque eu gosto também de fazer muitas coisas. E a gente tem que dar um passinho de cada vez. É isso aí, porque assim, sonha tudo, né? Se a gente não sonha, não vai nem sair do lugar, né? Então, eu acho que o primeiro passo é sonhar mesmo e depois só ir para e passo para poder ir subindo os degrauzinhos, né? E aí, assim, eu acho que essa forma que vocês estão fazendo agora, eu acho que só vale, de repente, ajustar a ação de cada um, né? Então, assim, seu irmão, efetivamente, fica mais responsável pelas entregas, você mais pela operação e pela gestão, e a sua mãe, de repente,
nessa anotação que ela faz, ela fica fixa para fazer todas essas anotações de gasto, de custo, de quanto vocês vão precisar pagar até para o futuro, porque é importante também ter a visão. Você falou em algum momento no que você escreveu da dívida. Coloca isso no todo o tempo da sua dívida, né? Esse é o chamado fluxo de caixa, né? Coloca esse tempo todo para você ver claramente as suas entradas e as suas saídas. Nesse momento, você vai conseguir ver, por exemplo, qual é o mês que está mais apertado, o mês que está mais frouxo, você consegue se dedicar mais a trazer uma novidade, ou até aumentar um pouquinho o preço, ou diminuir para ganhar um mercado. Então, é importante o fluxo de caixa para você analisar até assim, aí esse mês aqui, por exemplo, dezembro, que tem sei lá, muita ceia, muita comemoração, já não sai tanto o nhoque de um determinado tipo. Você já coloca com outro tipo de molho, entendeu? E assim você vai tratando efetivamente tudo o que acontece mês a mês, de entradas e saídas, entendeu? Até para você já começar a prever um investimento futuro. Ah, aqui, olha, entrou bastante dinheiro. Será que já não dá para eu fazer ou antecipar a dívida, porque aí você ganha nos juros, né, que você está deixando, se negocia a retirada do juro, ou de repente já começar a fazer um investimentozinho para poder garantir, né, porque crises vão acontecer a todo momento. Essa aí não vai ser, não foi a primeira nem será a última, né? Então, assim, é bom já ter uma reservazinha. Então, essa análise você consegue fazer pelo fluxo de caixa, as entradas e saídas. Entendeu? Agora, em questão de a gente colocar o nosso dinheiro em investimento, vocês têm alguém que possa, porque assim, eu nunca entrei, eu assisto muitas das vezes o Wendel Carvalho, o Thiago Nigro também, que está nessa parte também de investimento. Ele até abriu um link a respeito disso, sobre investimento. Eu comecei a fazer um cadastro, mas não finalizei, porque eu estava ocupada ontem, eu não consegui. Mas, assim, é sempre bom. Só que, assim, eu não entendo mesmo de nada. E aí, o que vocês me sugerem? A pesquisar no YouTube? A gente até, a Raquel até que me indicou uma pessoa que foi a Natália Arcuri. É meio doidinha, assim, né? Vai dando Já ouvi as falar dicas. dela também. Mas, assim, como tudo, você também começa pelo básico, entendeu? Porque ela vai ter lá diversas dicas para diversos portes de investimento. Uma das coisas, por exemplo, porque eu tenho um viés também, eu sou economista, então, assim, eu consegui entender algumas coisas que ela falava, mas não é adequado para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter sempre 3 potinhos, né? O potinho que você vai enchendo ali e vai ser aquela coisa de emergência, por exemplo, como aconteceu agora, você tem que de repente não está conseguindo vender tanto e vai ser aquele potinho da emergência. Você já vai ter um outro potinho que vai ser o teu olhar de aumento do teu negócio. Então, por exemplo, você vai ter que estipular, se eu conseguir, e aí você só consegue ver isso pelo fluxo de caixa, né? Se o primeiro potinho chegou a 3.000, eu já passo para o segundo potinho, que esse vai ser para os grandes investimentos que você vai fazer. Por exemplo, se você quer aumentar a sua produção, se você quer um dia criar uma cozinha industrial, aí você deixa esse aqui juntando esse segundo potinho até você chegar num ponto que você consegue fazer aquele aporte no teu negócio. E o terceiro potinho, que imagina que você agora vai para uma loja, vai montar uma fábrica. Então, você transbordou aqui, chegou aos 3.000, você passa para o segundo potinho e começa a encher esse aqui de novo. Transbordou de novo, você passa para o segundo e do segundo para o terceiro. E aí você consegue ter sustância, digamos assim, e tranquilidade para você. Opa, agora eu já posso aumentar a minha cozinha, ir para uma cozinha industrial, porque eu já estou com o meu segundo potinho cheio. Entendeu? Então, é uma forma fácil das pessoas entenderem. E aí, um mínimo, por exemplo, que você pode investir no primeiro potinho, de repente é ir para um tesouro direto, porque já é um investimento que você tem uma segurança, não é um investimento de risco, né?
e consegue render mais do que a poupança. E aí, os outros você já tem que ter um cuidado a mais, porque já são investimentos mais a longo prazo. E aí depende um pouquinho do mercado, da atuação do mercado. Só assim, para te falar assim de forma rápida, né? Você deve ter ouvido falar na Globo, enfim, em outras emissoras, né? Que despencou a bolsa em todo mundo, né? Se você tem uma reserva extra, é o momento de você comprar. Você está comprando barato e com certeza essas empresas vão assumir um outro porte daqui a pouco, porque essa crise vai passar em algum momento. Então, é essas análises que você tem que fazer e que, de acordo com o seu fluxo de caixa, você começa a perceber, opa, posso tirar um pouquinho aqui e investir para cá. Entendeu? Entendi. E aí você vai naturalmente ganhando confiança e indo gerando esses potinhos no tempo certo. Mas, assim, eu acho que uma forma didática é a Natália Arcuri, que ela ensina bastante coisa, assim, de uma forma mais tranquila. Tem a Natália Arcuri e tem o Gustavo Cerbasi também, que é o que ela chama de o mentor dela, o Gustavo Cerbasi. Ele é excelente, ele tem diversos livros, eu não sei se você gosta de ler, mas ele tem diversos, mas ele também tem canal no YouTube, ele tem Instagram, vale muito a pena seguir ele também. E ele é super simples, a forma dele falar, sabe, dá para entender. Mas eu concordo com tudo isso que a Mary falou, Clara, mas eu acho que antes de você pensar em investir, eu acho que você tem um passo anterior de precisar organizar a tua casa. O que eu quero dizer com isso, né? Você hoje não tem clareza do quanto você recebe de salário. Imagina que a tua empresa fosse o seu empregador, que você fosse funcionária. Quanto o teu empregador está te pagando? Você hoje não sabe. Então, são duas coisas. Porque eu e a Mary, a gente sempre bate muito nessa tecla, né? É o dono do negócio, mas existe uma pessoa ali. E não dá pra gente achar que a gente vai falar do teu negócio, a gente vai falar de custo, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de tudo isso, ignorando o fato de que você é um ser humano, que você tem um marido, que você tem uma vida, que você tem desejos, que você tem, né? Enfim, você é o ser humano. Então, a gente sempre tenta trazer para o que a gente fala e para o que a gente aplica, essa visão integral, né? O negócio, mas existe uma pessoa. Então, se você tem a sua empresa e a sua única fonte de renda é a sua empresa e você não sabe quanto você está ganhando, para mim isso é o mais grave de tudo. Então, antes de pensar em investir, organiza a tua casa. A Natália Arcuri e o Gustavo Cerbasi, eles são, na minha opinião, as melhores pessoas para te orientar como é que você pode começar a organizar a tua vida, o teu financeiro pessoal. E aí, eles também abordam um pouco da parte financeira de negócios, mas existem outras pessoas mais gabaritadas para falar do financeiro da empresa. Mas eu acho que se você começar, né, primeiro pelo teu financeiro pessoal, e aí eles falam lá, né, de você relacionar todas as suas despesas pessoais, e aí você separar o que é despesa essencial, qual percentual do seu salário que você vai separar para investir, que tem a ver com esses potinhos que a Mary falou, e o que é para você gastar ali com o que você quiser no mês. No mínimo, isso você tem que ter. Só que para você ter isso, você vai ter que organizar o lado financeiro da sua empresa. E aí, começando pelo básico, né? Então, começa controlando os custos da tua empresa e o fluxo de caixa, porque aí você começa a saber o quanto de fato está entrando, o quanto está saindo e o quanto está sobrando. Aí, desse que está sobrando, você talvez vai tomar um susto, ou para melhor ou para pior. E aí, para saber, bom, é isso que a gente tem sobrando em média no mês. E como é que vocês dividem isso entre vocês? E além disso, né, digamos que você ganhou, entrou, saiu e sobrou 50. E aí, não adianta você, então 25 para mim e 25 para o meu irmão. Não, assim, tenta pensar que vocês têm um negócio, e o negócio precisa ter dinheiro em caixa. Sempre do valor que você lucrar, que você tiver de lucro, que sobrar no final de tudo que eu vendi e tudo que eu gastei, sobrou 50, qual é o percentual do que você lucra que vai ficar para sua empresa? Então, sei lá, atribui uma meta. Eu acho que, sei lá, 10%, 15% do que a gente lucrar todo mês tem que ser reinvestido na empresa. Que pode ser um investimento que você tem um fim ali para já gastar, ou pode ser um investimento no início de guardar mesmo. Não, 15% de tudo que a gente ganhar a partir desse mês vai entrar para o nosso cofrinho da empresa para a gente construir a nossa cozinha industrial. Ou para a gente
aumentar a produção, seja lá o que for. É legal você ter um objetivo para esse dinheiro ou para reserva de emergência. O primeiro é sempre a reserva de emergência. O primeiro sempre tem que, se você não tem a reserva de emergência feita, começa por ela. O objetivo desse dinheiro hoje é reserva de emergência. E a gente entende que se a gente tiver 50 mil na reserva de emergência, é suficiente para a gente poder começar a juntar dinheiro para outro objetivo. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, e aí esse mesmo conceito você vai levar para a sua vida pessoal. E aí você vai saber quanto que você está se separando para a empresa, o quanto está sobrando. E aí saber o quanto vocês dividem entre vocês, para você saber de fato quanto você recebe. Primeiro, na minha opinião, é a primeira coisa que você tem que fazer, antes de pensar em investimento. E pessoas para te ajudar a organizar isso, a Natália Cury e o Gustavo Servazzi conseguem te ajudar. Tá ótimo. E aí, né, até essa coisa da parte pessoal também, né? Tem muita gente que diz assim, eu não vou gastar com lazer, por exemplo, né? Só que às vezes a pessoa não percebe que o lazer vai te levar a ter novas ideias. Então, eu não vou jantar num restaurante 5 estrelas, mas eu vou, de repente, de 2 em 2 meses ir num restaurante melhor. Aquilo já vai te trazer novas ideias. Então, assim, o lazer, eu acho que também faz, além de te, né, desanuviar daquela pressão do dia a dia e tal, faz e traz resultado, inclusive, para o seu negócio. Então, por isso até que a gente faz sempre a parceria, né, negócio e qualidade de vida, né? Porque um retroalimenta o outro. Já começou aqui o panelaço. Aqui ainda não começou, não. Ai. E ajudamos, Clara, te ajudamos de alguma forma? Ajudou e muito. E assim, quando você colocou aí em questão de eu precisar organizar a minha casa, eu já ouvi isso, né, uma vez, a respeito de algumas coisas que eu estava conversando até mesmo com o pastor. E aí uma irmã falou assim, você precisa organizar a sua casa. A minha casa em si, né, eu e meu esposo, já está organizada, graças a Deus. Porque eu parei mesmo para visualizar o grau de dificuldade que eu já estava tornando dentro do meu lar. Por causa do quê? Por meu marido sempre falar, poxa, você não tem tempo, você chega muito tarde, muitas das vezes você já dorme tarde, você já tem que acordar cedo. Então, assim, tem dias que parece que eu não durmo, entendeu? Então, assim, eu tô tão assim, já na agitação, e eu sou muito mega agitada. Eu melhorei muito na minha agitação, porque eu era uma pessoa muito estressada, eu era uma pessoa muito nervosa. Hoje eu já falo mais pausadamente, eu tento ler mais, porque eu sempre tive uma grande dificuldade, isso já veio desde novinha, desde pequena, e a minha mãe sempre fala, você precisa ler, você precisa desenvolver, você precisa crescer em questão cultural, em questão do que você vai falar com as pessoas. Então, assim, eu realmente, com 29 anos, eu vejo que se tornou uma coisa assim muito tarde, né? Porque é aquela coisa, a gente nunca quer ouvir, né? Mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para nada. Nunca A minha é tarde. mãe está fazendo faculdade de filosofia, tá? Minha mãe tem mais de 60 anos. Legal. Então, entendeu? Então, nunca é tarde para recomeçar. E nesse processo todo, eu estou conseguindo realmente chegar na minha casa, meu marido está mais feliz, tá mais contente, né? Quando ele chega em casa, já me encontra em casa. Então, assim, eu vi o tão importante que está sendo até na minha vida a dois, né? Sim. Não só a questão pode trabalhar, querer dinheiro, e muitas das vezes, quando eu ultrapassava esse limite, eu não estava vendo realmente dinheiro entrar, porque eu só queria trabalhar. Então, eu vejo que até mesmo esse processo todo que nós estamos vivendo nessa crise de quarentena, essas coisas todas, está sendo muito bom, porque eu estou revendo os meus valores, os conceitos que eu tenho que realmente colocar no seu devido lugar, porque devido a minha mãe ter algumas dificuldades em questão de fazer algumas coisas, né, em casa, então, assim, eu tanto arrumo a minha casa e tanto arrumo aqui. Então, assim, às vezes realmente fico sobrecarregada, mas eu tento repor minhas energias fazendo alguma coisa diferente, entendeu? Indo para casa dos amigos. Eu acho que o lazer é importantíssimo, né? Porque você realmente foi como... qual é o nome
da nossa Mary. parceira Mary. Mary, que a Mary falou, Mary. que é uma coisa ligando a outra. Então, assim, a gente sempre, quando eu vou muitas das vezes para algum lugar e quando eu não... Travou. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Uhum, Estamos ouvindo. Quando eu vou para algum lugar e vejo, caramba, que boa ideia, nunca tinha pensado nisso. E como é importante você esclarecer um pouco a sua visão assim ampla do que você está se vendo ali naquele momento, né? E que você pode trazer para sua empresa. Então, assim, para mim está sendo muito bacana. E a questão também que você colocou na live, eu já fazia há um tempo atrás, logo assim quando nós começamos a divulgar o Nhoque. Mas uma pequena palavra que eu deixei de fazer, né? Porque é aquela coisa. Muitas das vezes eu ficava preocupada o que as pessoas iam dizer, iam colocar, iam falar. E hoje eu falo assim, eu não vou ficar mais preocupada do que as pessoas vão criticar do bom ou do ruim, né? Eu vou levar a crítica como uma forma de energia boa, positiva e tentar melhorar. Então, eu vejo que hoje eu já tomei um pontapé inicial e era o meu sonho entrar no YouTube, era meu sonho fazer live. Aí eu até fico assim perguntando, eu fico rindo depois comigo mesmo, que eu falo assim, meu Deus, como é que pode? Com 28 anos, né, como eu falei na primeira live, eu falei, gente, pode ter sido até tarde demais. Mas a gente tem tudo um propósito, né, na nossa vida. Tudo tem um começo. Então, assim, isso está fazendo eu amadurecer, né, como se tornando, graças a Deus, uma grande empresária, porque eu sempre tive esse objetivo de não trabalhar para ninguém. Eu fui trabalhar num restaurante que, graças a Deus, hoje eu sou muito bem recebida. A qualquer momento, assim, eu forneço meu nhoque para eles também. Então, assim, é muito bacana. Que vitória, né? Que sabe? incrível. Esse retorno, porque o meu patrão, até hoje, eu chego lá, meu ex-patrão, eu chego lá, ele me abraça, aí pergunta, o que você está fazendo, sabe? Sempre está nessa interação junto comigo. E eu vi o quão bom foi eu ter entrado no restaurante para poder ver como era a dinâmica daquilo ali tudo, ver como era uma cozinha industrial, porque eu não tinha uma noção, né? Porque eu passei também pela faculdade de gastronomia, mas foi uma cozinha que era só ali, né? E eu não sabia o fluxo, como é que era. Então, assim, para mim foi um aprendizado, assim, ótimo, como eu levei para a vida toda, porque agora eu sou muito mais ágil, eu tenho mais agilidade, eu faço uma coisa aqui, vou fazendo outra. Então, assim, eu vejo o quão foi bom ter passado por todas essas, vamos dizer assim, dificuldades, mas que se tornou uma vitória aqui na frente, entendeu? Então, assim, para mim está sendo muito importante estar aqui hoje. Falei ontem com meu marido que eu estava mega feliz, ansiosíssima para estar aqui com vocês, porque é muito bom a informação, né? Quando nós temos pessoas que estão com o coração para passar informação uma para outra, para poder que a outra se desenvolva e que consiga, né, atingir aquela meta. Eu creio que daqui para frente eu vou conseguir conversar mais com vocês a respeito. Olha, tá dando certo, tá sendo uma vitória, tá sendo uma conquista, porque é isso que eu quero, eu almejo muito no meu coração isso. E eu sou, assim, uma pessoa que eu consigo obter as informações, ela sendo ruim ou boa. Eu vou visualizar aquilo tudo, vou olhar aquilo. Se for bom, a gente guarda. Se não for bom, a gente joga fora, né? Então, assim, para mim está sendo tudo muito bom mesmo, maravilhoso. Rico, né, para mim, poder aprender a desenvolver e sempre estar sempre aí com vocês, fazendo essa live aí, ó, maravilhosa. Que ótimo, adorei, Bom, gente, adorei. eu converso muito, gosto muito de falar. Não, você com certeza vai ter muitas vitórias, Clara, porque além da competência que você, né, Raquel já falou da competência do tão gostoso que é seu produto. E assim, a gente percebe que você tem uma energia boa, sabe? Um coração. E isso, quando se junta, é vitória na certa, com certeza. Amém. Isso aí. Claro, adorei. E só para você ter uma ideia, né? Que você falou assim, de ser tarde, não sei o quê. Eu tenho 52, tá? Estou começando aí uma nova vertente na minha vida. Então, nunca é tarde. Os desafios são muitos, né? Claro, os desafios são muitos, porque a gente tá na internet, então as pessoas olham pra gente e acham que é fácil. E o ser humano é assim, né? A gente
nós julgamos também o outro como Sim. quando a gente olha o sucesso do outro, ai, que bom, mas ele teve dinheiro, mas ele teve ajuda, mas a gente bota um monte de mais para justificar o fato de que talvez aquilo não seja prioridade pra gente, né? E nunca é tarde, sério, nunca é tarde. E eu adorei conversar com você, adorei conhecer um pouquinho da tua história. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. Eu espero que essa conversa que a gente teve aqui te ajude, te faça ir cada vez mais longe e que essa conversa também possa ajudar outras pessoas que venham a ver essa mentoria, que esse era o nosso objetivo quando a gente pediu, né, pessoas para a gente poder conversar, era esse, ajudar a pessoa que estaria conversando com a gente, mas quantas outras pessoas não têm um cenário tão parecido com o seu e que essa conversa vai ajudar, vai dar uma ideia, vai fazer a pessoa dar um primeiro passo, que no final é isso que importa. Então, muito obrigada aí pelo teu tempo e muito sucesso. A gente agradece de coração, sim, claro. Obrigada, eu agradeço muito. Sucesso para nós, né? Porque creio que a gente está fazendo uma coisa boa para ajudar as outras pessoas. E, assim, tudo tem um porquê na nossa vida, né? Nada é por acaso, nada acontece, assim, por nós mesmos querermos somente, mas tudo vem no propósito de Deus, porque eu acredito que quando a gente tem uma fé, ela não pode deixar com que a gente venha deixar com que as palavras negativas entrem no nosso coração, né? Que a palavra negativa nos fortifique todos os dias. E como muitas das vezes eu coloco para as pessoas e para minha mãe mesmo, eu falo, mãe, nós temos que aprender a viver em todo momento. Um momento bom, um momento ruim, independente das nossas escolhas. Muitas das vezes fazemos coisas que não realmente deveria ser feita, mas fazemos, arcamos com essa consequência do dia a dia, né? Mas a gente tem sempre que agradecer, ser grato a tudo, porque mesmo com todas essas dificuldades, nós vamos alcançar um aprendizado com tudo isso. Então, assim, eu estou aprendendo a passar na dificuldade agora para obter uma vitória no meio e para ter um sucesso lá no final, entendeu? Então, assim, está sendo tudo mesmo prazeroso. Novamente, eu agradeço muito a vocês, muito obrigada. Espero que ajude também as outras pessoas que muitas das vezes ficam com vergonha, né, de se expor. Foi como eu coloquei lá no vídeo, eu falei, gente, não fique com vergonha, se desprenda, faça aquilo que te der vontade de fazer, não importa o que as pessoas vão dizer, colocar, porque tem muita gente para criticar e poucos para ajudar. E os poucos que tem, a gente tem que agarrar eles e levar para a vida toda, né? Então, assim, levo mesmo. Raquel, quando chegar lá para comprar o meu nhoque, eu converso um pouco com ela, tem um pouco do tempo, mas, assim, eu agradeço muito mesmo. E é isso, viu? Então tá. Obrigada, Muito Clara. Obrigada, Clara. Um beijo. Beijo, com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau.